Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Dalforno, eu sou eletrofisiologista aqui da Clínica Ritmo e do Hospital SOS Cardio. E nos próximos minutos eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência inicial sobre a ablação de fibrilação atrial com campo pulsado, mais conhecida como PFA. A gente tem mais de 3.000 casos de ablação de fibrilação atrial com uma tecnologia chamada radiofrequência. E na última sexta-feira, através de uma força-tarefa entre a Clínica Ritmo, o Hospital SOS Cardio e os fornecedores, a gente conseguiu realizar os 3 primeiros casos com sucesso desse tipo de tecnologia na ablação de fibrilação atrial. A ablação da fibrilação atrial, há mais de 15 anos, ela vem sendo feita através de uma ablação com energia térmica. Então, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse diapositivo, a conexão entre a veia pulmonar e o átrio esquerdo é a maior fonte de arritmias que originam a fibrilação atrial. E o intuito da ablação é causar uma barreira, como está mostrado aqui através desses pontos, para que essa arritmia originada na veia pulmonar não se comunique mais com o átrio esquerdo. Então, durante muitos anos, se optou por uma energia chamada radiofrequência, em que há um aquecimento do tecido e a gente vai causando lesões ponto a ponto, no intuito de formar uma barreira e essa barreira não deixar que a arritmia penetre mais no átrio esquerdo. Depois de algum tempo, optou-se por uma troca de energia chamada crioablação, que agora, ao invés de queimar o tecido, ele congela o tecido, levando a mesmo resultado, criando essa barreira e aí fazendo com que a arritmia localizada dentro da veia não se comunique mais com o tecido atrial. Ambas essas formas de energia, tanto o calor quanto o frio, eles causam uma lesão estrutural no tecido cardíaco, porém podem levar a lesões de tecidos vizinhos, como o esôfago e o nervo frênico. São complicações raras, mas são complicações temidas durante um procedimento de ablação de fibrilação atrial. A nova tecnologia que a gente vai conversar hoje chama-se energia por campo pulsado, ou Pulse Field Ablation. O que significa isso? Ao invés de uma energia térmica, há uma corrente elétrica liberada pelo catéter na mesma localização que antes a gente fazia ablação com radiofrequência, e essa corrente elétrica causa a morte celular por apoptose, e essa energia ela tem uma seletividade para o tecido cardíaco, evitando lesões no esôfago e no nervo frênico. Então, vejam aqui, o intuito de trocar energia é evitar essas complicações. Vejam aqui, a gente tem um desenho mostrando um paciente que teve uma estenose das veias pulmonares esquerdas após uma ablação por radiofrequência. Aqui um outro caso da literatura mostrando a temida fístula átrio-esofágica, mostrando ar no mediastino e ar dentro do átrio esquerdo, e aqui um pouco de ar no ápice do ventrículo esquerdo. E aqui um outro caso de paralisia frênica. Então, são complicações raras, mas são complicações que podem ocorrer e que trazem bastante desconforto, tanto para nós quanto para os pacientes. E tudo isso pode ser evitado, como eu vou mostrar para vocês, através da ablação com campo pulsado. O que é especificamente a ablação para o campo pulsado? Vejam aqui, a gente tem uma representação esquemática da membrana celular, e essa corrente elétrica, que é liberada através do catéter do Farapulse, cria poros na membrana celular. Dependendo da quantidade de corrente elétrica, os poros são grandes o suficientes para fazer uma entrada de cálcio e de água, levando a uma apoptose e uma lesão celular definitiva. Vejam aqui uma fotografia microeletrônica da parede celular mostrando vários poros após a passagem da corrente elétrica. Outra forma de mostrar, vejam aqui que após a passagem da corrente elétrica, são criados poros grandes o suficiente para que eletrólitos, cálcio e outras substâncias entrem na célula e levem à apoptose celular sem destruir a matriz extracelular do tecido cardíaco. Isso é uma das grandes diferenças entre a ablação por radiofrequência e a ablação por campo pulsado. Vou mostrar para vocês um vídeo de como o procedimento é feito, então, para a gente resumir.
Aqui a gente pode ver um close dentro do coração, o fio guia é levado até a veia pulmonar inferior esquerda, superior esquerda aqui. O catéter é avançado até dentro do coração, formato de basquete inicialmente, posicionado no ósseo da veia pulmonar, e a partir daí a aplicação de radiofrequência em posições diferentes para levar a uma lesão que seja duradoura. São 8 aplicações por cada veia. E a grande diferença está aqui nessa foto. Então, vamos para o nosso primeiro caso. Trata-se de um paciente, esse foi o nosso primeiro caso na sexta-feira, trata-se de um paciente do sexo masculino de 24 anos, que nesse último ano teve 4 episódios de fibrilação atrial, mal tolerados por causa da frequência cardíaca, não desejava tomar nenhuma medicação e apresentava um ecocardiograma com estrutura cardíaca completamente normal. Então, hoje a gente sabe que a ablação de fibrilação atrial é um tratamento aceito como primeira alternativa, né, de tratamento, principalmente para pacientes jovens, né, que não querem se submeter ao uso de drogas durante a vida inteira. E foi isso que foi proposto para ele. Então, vejam aqui, inicialmente, a gente faz um mapeamento da voltagem do átrio esquerdo, vejam aqui representado o apêndice atrial esquerdo e aqui as veias pulmonares esquerdas e as veias pulmonares direitas, mostrando uma voltagem completamente normal do átrio esquerdo, o que é frequentemente encontrado em pacientes jovens sem doença estrutural. O procedimento, então, passa por uma segunda etapa, em que a gente bota uma bainha no átrio esquerdo e, através dessa bainha, é levado o catéter do farapulse. Pode ver que o fio guia vai para a veia pulmonar superior esquerda. O catéter, então, é aberto na forma de basquete e levado até a veia pulmonar superior esquerda. Vejam que ele segue o fio guia e é posicionado no ósseo da veia pulmonar. E ali são aplicados 2 pulsos, rodado um pouco o ângulo para que cubra essas posições em que o catéter não está. Depois o catéter é mudado para essa outra posição de flower, para que abranja uma área maior do ósseo das veias pulmonares e, da mesma forma, é repetida uma rotação pequena para que tenha uma cobertura dos pontos que não foram cobertos com essas primeiras aplicações, levando a um total de 8 aplicações por veia. Pois o catéter migra para a veia pulmonar inferior esquerda, da mesma forma é repetido 4 aplicações nesse formato e 4 aplicações no formato de basket, fazendo com que haja uma lesão um pouco maior no ósseo e no antro das veias pulmonares. Posteriormente, o catéter migra para as veias pulmonares direitas, vejam aqui uma posição em oblíqua direita, vejam aqui o coração contraindo e aqui a borda posterior do coração, vejam que o catéter, o fio guia está dentro da veia pulmonar e o íntimo contato do catéter com a parede posterior do lado esquerdo. Da mesma forma, nessa daqui, com a veia pulmonar inferior direita também. E aqui vocês vão ver a grande diferença do mapeamento elétrico pré à esquerda e pós-ablação à direita. Então, vejam aqui, como eu mostrei anteriormente, é uma voltagem completamente normal. Entendam aqui que roxo é uma atividade elétrica normal do coração, cinza é a ausência de atividade elétrica, tanto nas veias pulmonares esquerdas, como na parede posterior e nas veias pulmonares direitas. Então, a gente consegue ver nitidamente uma diferença entre a voltagem antes do procedimento e a voltagem pós-procedimento. Isso aqui significa isolamento elétrico das veias pulmonares direitas, parede posterior e veias pulmonares esquerdas. O nosso segundo caso do dia
Tratava-se de um paciente do sexo masculino também, agora mais idade, 65 anos, portador de miocardiopatia hipertrófica, que já tinha feito alcoolização septal para controle dos sintomas da miocardiopatia hipertrófica, e tinha fibrilação atrial paroxística, tinha sido submetido a uma ablação prévia com radiofrequência, porém, há relatos desse procedimento com um intenso aquecimento esofágico, provavelmente pela localização do esôfago próximo às veias pulmonares esquerdas. E vejam aqui o mapa de voltagem pré-ablação. O que a gente vê igual ao primeiro caso, o que é roxo é voltagem normal, e o que é amarelo, vermelho, verde, azul são aplicações de radiofrequência do primeiro procedimento de ablação. Vejam que, apesar de uma tentativa de isolamento destas veias pulmonares, elas ainda apresentam voltagem normal em algumas partes. Vejam aqui em roxo que tanto as veias esquerdas quanto as veias direitas, ela ainda possuem pontos com voltagem normal, apesar de uma tentativa de ablação com radiofrequência nesses locais, muito provavelmente por causa de aplicações com baixa energia, que estavam localizados aqui no ósseo das veias pulmonares, mostrando que há reconexão das veias pulmonares nesse local. Então vejam aqui, eu não vou repetir porque o procedimento é igual, né? Mas vejam que a diferença pré e pós-ablação, mostrando um abatimento de toda a voltagem das veias pulmonares nas veias direitas, quanto nas veias esquerdas, quanto na parede posterior, muito mais uniforme, muito mais efetivo do que a ablação com a radiofrequência, nesse caso, por causa do aquecimento esofágico que aconteceu nessa posição aqui. Vejam aqui de novo, é mais um mapa de voltagem pós-ablação, nesse nosso segundo caso, uma ablação bem ampla do ósseo e do antro das veias pulmonares, levando ao isolamento completo das veias direitas, veias esquerdas e da parede posterior do lado esquerdo. Para finalizar, alguns dados que a gente tem, apesar da tecnologia do Pulse Field Ablation ter iniciado somente em 2014, com trabalhos em animais primeiro, em 2020, os primeiros casos de ablação em seres humanos, em fibrilação atrial paroxística, depois de 2020, os primeiros casos de ablação em fibrilação atrial persistente. O primeiro ensaio clínico randomizado, comparando as duas terapias, inicialmente para mostrar não inferioridade, foi esse trabalho chamado Advent, que eu mostrei a figura no início. É um trabalho que randomizou 607 pacientes, 305 num grupo, 302 no grupo de energia térmica. O segmento foi de 1 ano e os endpoints eram recorrência da fibrilação atrial nos primeiros 3 meses, após os primeiros 3 meses, necessidade de uso de drogas para controle de arritmia, a necessidade de uma nova ablação ou necessidade de cardioversão elétrica. E vejam que o segmento de 360 dias não houve diferença entre as duas técnicas, ablação por radiofrequência quanto ablação por pulse field ablation, mostrando realmente que essa técnica não é inferior à técnica convencional usada há mais ou menos 15 anos. E quando a gente analisa os endpoints, vejam aqui que a eficácia, tanto primária quanto secundária do procedimento, ela foi muito semelhante, 73% dos pacientes não atingiram o endpoint no final do primeiro ano, versus 71% dos pacientes no grupo da energia térmica que não atingiram, mostrando que não há superioridade de um método sobre o outro, e sim a não inferioridade da energia do pulse field versus energia térmica. Vejam aqui que o principal endpoint atingido desses endpoint combinado aqui é a recorrência de arritmia, durando mais do que 30 segundos após os primeiros 3 meses de Blank. Isso ocorreu em 17% dos pacientes do grupo do pulse field e 16% dos pacientes no grupo que se submeteram à energia térmica, sem diferença estatística entre ambos os grupos. O número de cardioversões foi baixa, um paciente do grupo do pulse field. Obviamente, esses pacientes que recorreram à arritmia tiveram a necessidade do uso de drogas, mas também não foi diferente. 8% retornaram ao uso de droga em 1 ano,
versus 9% no grupo da energia térmica. E um paciente de cada grupo somente precisou repetir a ablação. Quanto aos desfechos de segurança, desfechos adversos, foram semelhantes também no grupo, tanto da ablação por pulse field quanto na ablação térmica. 6 pacientes atingiram um evento adverso grave no grupo do pulse field contra 4 pacientes no grupo da energia térmica. Infelizmente, teve um óbito no grupo da ablação com campo pulsado, mas no grupo da energia térmica, um paciente teve AVC e complicações menores vasculares 1 e 2 em cada grupo. O paciente da ablação por pulse field teve uma pericardite e 2 pacientes do grupo da ablação por pulse field tiveram um tamponamento. Porém, sem significância estatística em eventos de segurança entre ambos os grupos. É óbvio que 4 e 6 não há diferença. Saindo de ensaio clínico randomizado, esse ano a gente teve publicação desse grupo de pacientes, essa série de pacientes da Europa, chama Estudo Manifest, onde 17 mil pacientes foram submetidos à ablação com esse tipo de energia por campo pulsado. E aqui a gente tem os resultados desse grupo de pacientes. A idade média foi de 64 anos, 34% dos pacientes eram do sexo feminino, 2/3 dos pacientes apresentavam fibrilação atrial paroxística, 1/3 dos pacientes fibrilação atrial persistente e mais ou menos 5% dos pacientes tinham fibrilação atrial persistente de longa duração. A metade dos pacientes anestesia geral, metade do grupo se submeteu a esse procedimento com sedação. E aqui está o grande achado do estudo, mostrando que esse tipo de energia e esse tipo de procedimento é completamente seguro. À direita, a gente tem as complicações que não são relacionadas à energia, e sim ao procedimento de ablação. Então, independente do tipo de energia que a gente utilize, elas podem acontecer, e a grande maioria são complicações vasculares, né, relacionadas a esse tipo de procedimento. A bainha é um pouco mais larga, então se espera um pouco mais de complicação vascular mesmo. E à esquerda, aqui em azul escuro, são as complicações relacionadas ao tipo de energia utilizada. E aqui, no caso, a energia por campo pulsado. Vejam que em 17 mil pacientes não teve nenhum evento esofágico de fístula, não teve nenhum evento de estenose de veia pulmonar e não teve nenhum evento de paralisia frênica, como eu mostrei no primeiro e no segundo diapositivo, que são complicações temidas com radiofrequência. O que aconteceu de complicação? Teve um grupo pequeno de pacientes, 0,06, tiveram paresia frênica, com resolução depois de alguns dias. O espasmo coronariano aconteceu em 0,1% dos pacientes. E há 0,03% de pacientes que tiveram hemólise relacionada à energia. Toda vez que você aplicar a ablação para o campo pulsado e ele não estiver em contato com o coração, essa energia se dissipa para o sangue, levando à destruição de hemácias, e de acordo com o número de aplicações que você fizer, você pode ter uma destruição grande de hemácias, levando a hemólise importante e insuficiência renal por mioglobinura. Então, também foi raro, e os casos relatados de eventos são acima de 150 aplicações. Só para vocês terem uma ideia, esses nossos primeiros 3 casos tiveram, em média, 50 aplicações para cada paciente. Então, é um número bem inferior do que é perigoso para esses casos de hemólise. Das complicações que podem acontecer, como já foi mostrado ali, eu já falei bastante sobre a hemólise, mas o que a gente sabe é que até 70 aplicações de campo pulsado é uma aplicação, procedimentos seguros. Acima de 100 é onde as coisas podem acontecer, então a gente vai sempre trabalhar com menos do que 100 aplicações para resolver o caso. Paralisia frênica transitória é bastante raro, né? E geralmente, como é transitório, não traz nenhum grande problema. Espasmo coronariano, existe um protocolo para se usar toda vez que a aplicação do pulse field for feito próximo às coronárias. Isso geralmente ocorre em flutters de átrio direito e flutter de átrio esquerdo. Se aplica nitrato pré e a gente tem uns 4, 5 minutos para fazer a ablação dessas regiões. E formação de gás com microembolização aérea são coisas raras, mas que podem ser controladas através da limitação do número de aplicações. Eu queria agradecer a todos que colaboraram muito com a realização
desses 3 procedimentos, né? Aqui a equipe que estava aqui no SOS no dia, tem ainda o Dr. André Dávila, que me ajudou muito no treinamento lá nos Estados Unidos, e os outros médicos da equipe da Ritmo que não estavam presentes aqui no dia do procedimento. Quero agradecer a todos, muito obrigado pela ajuda para que esse dia fosse concretizado. E para finalizar, quero convidar a todos, nesse próximo sábado, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca vai realizar um evento chamado Precon, que vai ser em Florianópolis, com um dia inteiro que a gente vai discutir sobre esses assuntos, sobre fibrilação atrial e outras arritmias. Muito obrigado pela atenção.